Capítulo 9. Precisa-se profetas para o dia do juízo. A cabeça de Paulo já está mesmo prestes a rolar. E daí? Então, diante de Agripa, esse destemido discípulo não tem medo, nem usa de meias medidas. Na verdade, ele não consegue ser falso em nenhuma situação, nenhum lugar algum. A coragem física é uma forma pela qual um homem pode se distinguir, mas a coragem moral, que não treme ante as opiniões dos outros, sejam eles quem forem, é outra coisa. Paulo possuía esses dois tipos de coragem, que fizeram dele um Daniel cristão, numa cova de leões. Romana. Os homens poderão destruir o corpo de um profeta, mas nunca destruirão o profeta. Mas como eu ia dizendo, quando Paulo se apresentou perante o rei Agripa, já estava com a cabeça prestes a rolar, ciente de que já estava bem perto os pés daqueles que o sepultariam. Ele prega com maior fervor, a ponto de que aquele rei imoral gaguejava. Por pouco me persuades a me fazer cristão. E também Festo, que era um dos convidados, esquece as regras de boa educação e interrompe-o. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Ao que o apóstolo responde: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Acho que o tom de voz que ele empregou aqui dava a entender que os ouvintes é que estavam loucos. Mas diga-me, quando pregamos o Evangelho hoje, alguém acha que estamos loucos? Pelo contrário, não podemos fazer pregação muito taxativa, não é mesmo? Afinal, temos que pensar em nossa reputação, nas multidões que vêm ouvir-nos, nas ofertas que temos de levantar e nos tantos anos que já temos no ministério. Faz alguns anos, os metodistas realizaram uma convenção anual em Neckcrest, na Inglaterra, e a conclusão que chegaram é que, a despeito dos grandes esforços empreendidos nas campanhas de evangelismo em massa e de preservação dos conversos pelo trabalho do discipulado, a vela do evangelismo está quase apagada. Mas entre eles existem homens de grande coração, de visão ampla e de grandeza de mente. Um deles é Edwin Segrest, teólogo, escritor e agora também presidente da Junta de Missões Nacionais. Ele não refuta a acusação de que o metodismo está enfermo, quase à morte. Mostra-se comovido e comove outros. Ouça o que ele diz. Estamos lutando contra uma doença estranha nas profundezas da alma da nação, e para ela temos que empregar uma profunda terapia de raio-x, que ainda não conseguimos definir com clareza. E depois acrescenta: acredito com tristeza que o agnosticismo está se desenvolvendo na Inglaterra, em vez do avivamento que os metodistas tanto desejavam. E creio que mesmo que o número dos presentes fosse menor, poderíamos ter a convenção de todos eles. Mas o que acontece é que até os que estão nos púlpitos têm problemas de incredulidade. E enquanto a igreja vai se tornando fria e ineficiente, as cadeias e varas de famílias onde se julgam os divórcios estão cada vez mais superlotadas. Deve ser este o clamor dos mártires: não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E dos vivos, quero dizer, dos que realmente estão vivos, que têm a vida de Deus, será que julga a minha causa contra o meu adversário? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que ele clama dia e noite? Não há dúvida de que se aproxima o momento em que Deus não poderá mais aplicar sua graça,
e então o castigo será inevitável. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Há milhões e milhões de indivíduos em trevas por não terem luz. Contudo, as grandes democracias são os maiores culpados, pois possuem luz, mas abafam-na, escondem-na debaixo de um algueiro chamado comércio, ou de uma cama chamada ociosidade. Certamente, um pecado como esse, tão semelhante ao de Sodoma, merece um castigo igual ao dado a Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve. Ela e suas filhas, mas nunca amparou os pobres e necessitados. Ezequiel capítulo 16, verso 49. E nesses dias em que vivemos, dias de iminente destruição, precisamos de profetas, de homens santos, que falem da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. E se Deus não estiver operando através dos pregadores, acho melhor pararmos de vez. Mas a verdade é que Ele opera sim por meio deles. Nem Gideão, nem ninguém sofre perseguição por causa de suas visões. São as suas ações que provocam a ira daqueles que foram ofendidos. Basta que Gideão saia à meia-noite e derrube os postos ídolos de Baal para o inferno descarregar sobre ele toda a sua fúria. Basta que João Batista chame o sacerdote de raça de víboras e censure a conduta adúltera de Herodes para assinar sua própria sentença de morte. Não há dúvida de que precisamos de profetas nesses dias de apostasia, em que os cultos e seitas divulgam suas crenças distorcidas e suas meia-verdade. Será que a terra ainda vai te suportar por muito tempo? Esse sistema bem organizado, mais paralisado, que se chama cristianismo, estará Sanches com a razão quando afirma que ainda não encontramos um remédio para a grave enfermidade que assola a nação. Talvez seja mais correto dizer que estamos desprezados. O velho método de proclamar o arrependimento, regeneração e santificação. Mas bem no fundo do meu coração, guardo comigo um consolo e quero partilhá-lo com os leitores agora. Quando vier aquele avivamento enviado por Deus, direto dos céus, em poucas semanas desfará os males que o pernicioso modernismo levou anos elaborando. E quando soprar essa ventania do Espírito, os enganosos doutores em divindades verão derrubar-se a casa que edificaram sobre a areia. As interpretações humanas da Bíblia, a mente da humanidade estão doentes e o seu coração fraco, pelo esquema montado pelos homens. Estamos no fim da linha. Já está tudo pronto para a maior detonação de todas as épocas, que esmigalhará a terra com a destruição atômica. E o inferno se acha de boca escancarada para engolir os despojos que os incos modernistas ajuntaram quando venderam o sangue de Cristo por um prato de cozinhado vermelho, a chamada alta crítica. Desperta, braço do Senhor, reveste-se de força. Chegou a hora do avivamento. Vivemos a era da condenação. Onde estão os homens de Deus? Onde estão? Um profeta pode operar milagres, mas precisa ter uma mensagem. O homem do mundo está confuso, indagando. Deus tem alguma mensagem para nós? É que ele sabe que ninguém mais tem uma mensagem coerente. Mas como Deus não pode mentir, as profecias de Joel 2 e Malaquias 3 se cumprirão. De repente virão ao seu templo o Senhor. Que maravilhoso consolo para nós. No momento, a sequidão. No seguinte, a libertação. 10 minutos antes de João Batista chegar, ninguém sabia que ele estava por ali. E o que aconteceu naquela época?
irá acontecer também no futuro. Tenho certeza, Deus terá o controle total dos ouvidos, coração e vontade de um homem. E alguns que no momento estão passando despercebidos surgirão, proclamando no poder do Espírito as verdades candentes que esta geração precisa escutar. Suas palavras serão ardentes como metal líquido, e Deus espera com grande paciência. Mas quando ele se erguer, quem pode suportar o dia da sua vinda? E quando o Espírito operar, pessoas que agora estão entregues ao pecado irão quebrantar-se e se arrepender. O Quemre estremecerá quando souber da operação sobrenatural de Deus que está ocorrendo na China. Que Deus suscite logo um avivamento na China, Rússia, Alemanha e outras nações que estão sendo queimadas com o fogo do comunismo. Primeiro, porque esses povos precisam demais dele. Depois, para que as nações livres se sintam enciumadas, como Jonas, quando viu a população de Nínive se arrependendo. Para que o faraó capitulasse, foram necessárias 10 pragas. Depois disso, os israelitas foram conduzidos à vitória por Moisés. O profeta hoje, estamos vendo outras 10 pragas, mais sinistras, eficazes e poderosas do que aquelas, pois afetam o mundo todo e não se acham confinadas apenas ao Egito. No entanto, essas 10 pragas não lograrão tocar o coração do homem moderno, mas tornarão ainda mais ímpio. Será que não haverá um Moisés contemporâneo nosso? Vamos permitir que essa geração pereça escravizada a um cativeiro mortal e continuar aqui sentados, de braços cruzados, sem fazer nada? Será que vamos continuar sendo apenas espectadores que contemplam tudo como que hipnotizados? Quando Lucifer, que já com milhões de almas acorrentadas em suas carruagens infernal, vai levando muitas outras pelo caminho largo para as trevas eternas? Precisamos redescobrir o segredo daqueles homens benditos de que fala a palavra de Deus, os quais por meio da fé subjugaram reinos, fecharam bocas de leões, daquele leão que anda em derredor procurando alguém para devorar. Numa época como a nossa, de destruição iminente, este cristianismo sem vida, fraco, imobilizado, está precisando de homens cheios de Deus, de profetas, movidos por Ele. Precisa-se de profetas de Deus. O missionário Duncan Kaplan, ele escreveu o seguinte: a necessidade mais premente de nossos dias é de um batismo de santidade, uma demonstração de um viver santo. George Crowley escreveu o seguinte: ele veio trazer fogo à terra, e ele já arde em alguns corações. Mas se todos pudessem incendiar-se, e todos partilhar da mesma bênção. No batismo de Pomba Leste, seja meu coração o altar, o teu amor a chamar. O André Reid diz o seguinte: vem, Senhor, como fogo, como a chama sagrada, limpa nosso coração, que todo o nosso ser possa tornar-se uma oferta ao nome do nosso Senhor, nosso Redentor. Feiner disse o seguinte: sem muita oração e lágrimas não há avivamento.